Então, pessoal, começando mais uma aula aqui, no caso o terceiro exercício, um exercício bem completo eu fiz aqui pra gente, para revisar a nossa matéria que a gente estudou do ISS. Então vamos lá. Exercício 3. Empresa tomadora limitada, presumido, contrata a empresa prestadora limitada, Recife, para execução de obras de construção civil em João Pessoa por R$200 mil. Então, a empresa tomadora limitada é do presumido e é de São Paulo. É de São Paulo e é do presumido. Contrata a empresa prestadora limitada do Recife, Simples Nacional, para execução de uma obra de construção civil em João Pessoa. 3 cidades, presumido, Simples Nacional. Dado 1. 30% do valor do serviço refere-se ao fornecimento de material. Dado 2, a empresa prestadora iniciou suas atividades no mês que emitiu a nota fiscal. Então, um exercício bem completo aí, pessoal, para a gente exercitar a matéria que estudamos. Vamos lá. Esse serviço tem retenção? Esse serviço de construção tem retenção? Qual o local do pagamento do ISS? Quem é responsável pelo pagamento do imposto? Qual será o valor retido do ISS, né? O valor do ISS retido. Então vamos lá. Esse serviço tem retenção? Eu vou voltar aqui mesmo na nossa programação, na nossa apresentação, para a gente ver aqui os aspectos que a gente já estudou. Então vamos lá. Retenção na fonte do ISS. Artigo 6, né? Que a gente já viu. Então a gente passando aqui, pessoal, a gente vê que esse serviço tem retenção, ó. Retenção na fonte, está lá no artigo 6, execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. Então, esse serviço tem retenção. Esse serviço deve ser pago no local do estabelecimento do prestador. A gente estudou isso, então vamos ver o artigo 3. Pagamento do ISS no local do serviço. Então, no artigo 3, pessoal, a gente vê aqui as hipóteses. Então, no terceiro inciso aqui, ó, execução de obras no caso de serviços descritos 7.2 e 7.19. Qual é o serviço 7.2 da lista anexa? Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil. Então, esse serviço tem retenção e esse serviço deve ser pago no local do estabelecimento, no local onde o serviço foi prestado. Tem retenção? Quem contrata deve reter o ISS e deve ser pago onde está sendo executado o serviço. Então, a gente agora pode responder perguntas do nosso exercício. A gente viu no nosso exercício também ali, estou voltando aqui em tela mesmo, porque aí a gente vê que está revisando tudo, que a empresa iniciou suas atividades. Quando a empresa inicia suas atividades, pessoal, a gente viu que Simples Nacional, na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início da atividade da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva de 2%. O prestador deve informar no documento fiscal e a gente retém 2%. Ele informou 2%, então a gente vai reter 2%. Voltamos aqui para o nosso exercício. Esse serviço tem retenção? Está lá no artigo 6. Tem retenção. Qual o local do pagamento do serviço? João Pessoa. Está lá no artigo 3 que esse serviço não se deve em São Paulo, não se deve em Recife, o ISS se deve em João Pessoa, o local onde o serviço está sendo prestado. Quem é o responsável pelo pagamento do imposto? A pessoa de Recife? A empresa de Recife? A empresa de São Paulo? A empresa de São Paulo. Por quê? Porque está no artigo 6 que ela é o tomador. Então, ela deve pagar o ISS, ela deve descontar o ISS da nota e pagar para João Pessoa. Não vai pagar para São Paulo, não vai pagar para Recife, vai pagar para João Pessoa. Quem é o responsável pelo pagamento do imposto? A empresa de São Paulo, que paga para João Pessoa. Então aqui eu tenho uma colinha
que eu deixei aqui para gente. Esse serviço de retenção, sim, está no artigo 6 da Lei Complementar 116. Qual o local do pagamento do ISS? Está no artigo 3 da Lei Complementar 116. Então será em João Pessoa. Quem é o responsável pelo pagamento do imposto? O tomador. A última pergunta, pessoal, eu já deixei aqui e a gente vai já trabalhar ela. Qual será o valor do ISS retido? Primeira faixa, ele deu o dado, está aqui, no mês inicial, então a gente viu que começa com 2%. E ele deu outro dado importantíssimo. Não pode abater material, pessoal? A gente não viu. Vamos voltar. A gente não viu que pode abater material? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Voltar. Para a gente ver que a gente trabalhou todos esses bases de cálculo. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço dos seguintes itens da lista. Então, ó, pessoal, 7.2, execução por administração empreitada. Eu posso abater, a gente viu isso, está lá na legislação. Eu estou fazendo questão de a gente percorrer toda a apresentação para você ver que tudo isso a gente estudou. Todos esses assuntos a gente estudou, está na legislação, está no nosso material, para você, para fins didáticos, ter mais facilidade, tá certo? Então vamos voltar lá no nosso exercício, voltar aqui na minha colinha. Então ele informou 30% é um serviço que pode abater, 30% do valor do serviço refere-se ao fornecimento de material. O valor da nota fiscal, o valor do serviço 200 mil vezes 30%, eu quero saber o valor dos materiais, 60 mil reais. Isso aqui ele informa na nota, eu só estou fazendo isso para fim didático, mas isso aqui deve informar na nota. Então, 60 mil reais foi materiais, 200 mil reais, menos 60 mil, 140 mil. Qual é esse 140 mil? É o quê? A base de cálculo do ISS. Então, 140 mil vezes 2%. 2% é a alíquota inicial do Simples Nacional. O ISS devido é o que, pessoal? Qual o valor do ISS devido? R$ 2.800. Qual o valor que a empresa de São Paulo vai pagar à empresa de Recife? Qual o valor que o tomador vai pagar ao prestador? R$ 200 mil menos R$ 2.800. Ele vai pagar R$ 197,200. Ele vai descontar da nota os R$ 2.800. Tá bom, pessoal? Tá aqui claro o exercício. Isso acontece muito. Então, pessoal, é isso. Com esse exercício bem completo, a gente finaliza esse módulo de ISS. Com esse exercício, passamos por boa parte do nosso material. Vimos aí um resumo de tudo que a gente estudou. Então, aquilo que a gente falou, lei complementar, a gente estudou bem a lei complementar. A gente comparou a lei complementar com alguns CTMs, Códigos Tributários Municipais. A gente estudou e viu que eles estão em harmonia. Você vai agora é um especialista na lei complementar. Você é um especialista na lei complementar, mas sempre deve observar o CTM. Eles estão em consonância, mas como você é um especialista, você vai argumentar com a empresa prestadora, você vai argumentar com a empresa tomadora com base na legislação federal e com base na legislação municipal. Tá bom? Espero que seja muito útil para você esse conhecimento e com certeza a gente aprofundou bastante essa questão de retenção, dando exemplos práticos. Tá bom, pessoal? Isso foi o curso do ISS retido na fonte. Grande abraço.